pergunta do Smith, coloca aí o editor. Porque... Alguma coisa? Não. Bom, vamos lá. Primeira, se a gente já tá com saudade. Olha, muito rápido, né? A gente passou 8 dias em Portugal no total. Óbvio, né? A gente sente falta da rotina, dos nossos amigos, da nossa família, né? É uma saudadezinha, né? Mas eu acho que daqui a alguns dias a gente vai ficar mais, né? Próxima pergunta. Como é que foi pra gente ver a Vitória e a Cânia depois de tanto tempo? A Cânia a gente ainda não conhecia pessoalmente, né? A gente só tinha conversado por mensagem, chamada de vídeo, né? E a Via a gente não via fazia quase 2 anos, né? 1 ano e meio. E foi muito legal, foi muito gostoso, assim. Porque irmão é da hora, né? Tipo assim, tem as tretinhas, a gente tem as memórias da infância. Então, é muito gostoso. É nostálgico também, né? É nostálgico e é muito fácil de se entrosar, né? Tipo, facilmente a gente se sente já acolhido, se sente em casa. E pra mim, até agora foi a melhor parte da viagem, assim, de Portugal. Foi a gente ter uns dias, não só uns dias de férias, mas uns dias onde a gente pôde ficar sendo cuidada por elas, né? Tipo assim, a gente tava na rua e falava, o que é melhor? Aí ela já respondia, vai por esse caminho, pega esse trem. Tenho a sensação de que Portugal foi muito mais fácil com elas, assim. Foi uma muito mais simples, né? Foi zero perrengue porque a gente tinha um apoio, a gente tinha uma casa já esperando, ela já sabia onde levar a gente falava assim, estamos sem ideia. Então vamos em tal lugar. Faz isso. A gente viu uns pôr do sol, assim, em Monte Santo, né? É Monte Santo o parque? Monsanto. Sim. Em Monsanto. Tipo assim, que nenhum turista vai, mas ela conhecia. Então, tipo assim, pra mim foi o ápice da viagem, a melhor parte da viagem foi estar na companhia delas, assim, porque era o que a gente precisava, assim, de um aconchego, de um último abraço, assim, antes da gente partir pro desconhecido. Então, foi muito bom. Aí, vamos lá. Sobre Cascais? Sobre Cascais. Sobre Cascais. Primeira pergunta, se vale a pena conhecer. Cara, eu amei Vale Cascais. a pena demais, mano. Eu não esperava, e como a gente também foi muito com os locais, a gente, tipo, onde a gente vai? Vamos em Cascais? Vamos. Onde é Cascais? Vamos em Cascais. Quando eu não tava esperando a proporção visual do lugar, assim, de olhar para pra boca lá do inferno lá e, foi tipo um soco no estômago, de tão surreal que foi. E pra quem não sabe nada do mapa, assim, a gente tem Lisboa, que é a capital de Portugal, né? E Lisboa é uma cidade mais portuária, né? Ela fica na margem do Rio Tejo, então nem o que a gente vê lá não são... Tem um outro lugar que você vê uma faixinha de areia e tal, mas não é praia do mar, né? É a praia do Rio Tejo. E aí você tem as cidades vizinhas. Você já subindo no mapinha, né? Como se você estivesse indo pro norte, você começa a ter algumas praias ali. Então você tem a primeira cidade, que é o Oeiros, que aí ela é bem divisa ali, inclusive a gente estava em Belém, e aí a gente já estava na divisa. E aí a primeira praia de Oeiros é uma praia chamada Algés. Não tem nada demais lá, super simples. O que é interessante lá é que tem uma estação de trem, de comboio, né, que você pega, que dá pra ir pra Sintra, dá pra você ir pro centro. Então pra quem tá em Belém, é uma estação de trem super acessível, próxima. E aí logo você continua subindo, e aí você chega, já começa a chegar nas cidades que são mais conhecidas, e aí a gente chega em Cascais. E cara, é uma praia linda, com uma vilazinha super charmosa. Eu quero me aposentar em Cascais. Eu tenho essa meta de vida agora. E os 300 velhinhos que moram lá. As ruazinhas são muito charmosas, é muito gostoso de andar. O pôr do sol lá é a coisa mais linda. E a gente ficou com muita vontade de voltar no Natal, porque a gente chegou no centrinho, tinha um carrossel na Praça do Meio, vários restaurantes. E a gente descobriu que Cristiano Ronaldo mora por ali, então. Tem uns condomínios fechados por lá, super chiques, inclusive Cristiano Ronaldo tem uma casa por lá. Pra quem, por exemplo, um trajeto que a gente acha super válido você foi pra conhecer Belém,
pega o trem e estica pra Cascais. E aí você vê o pôr do sol em Cascais. Eu acho que vale muito a pena. E aí depois você pega o trem voltando pra cidade. É super fácil de chegar. Eu acho que vale super a pena, viu? Não tem erro. Se você não tá com muita pressa, se é um roteiro, tipo não assim... Não tem como dar errado. Putz, chegamos em Belém cedo, principalmente se você for no verão. Vamos supor, você chega em Belém, sei lá, é umas 4 horas da tarde. Pra você conhecer Padrão do Descobrimento, Belém... o memorial dos combatentes e tal, e ainda é umas 6 e pouco, vale super você esticar pra Cascais, que dá uns 40 minutos e você chega lá. Então eu acho que vale sim. Aqui tem 2 perguntas, o que tem de mais legal e se o centro tem bastante lojinha. Tem bastante lojinha, mas a nossa parte favorita eu acho que foi andando pelas ruazinhas, né? Pelas casinhas, as vielas, é tudo muito bem cuidadinho. No centro tem uma praça com bastante restaurante, bastante souvenir também. Se você vai no final do ano, tem a Vila de Natal, que é muito legal, falaram pra gente. A gente ficou com muita vontade, né? E Cascais é um lugar onde você pode gastar pouco e também você pode gastar rios de dinheiro. Então, tudo depende também de quanto você tem pra utilizar lá no seu dia a dia. A gente achou as lojinhas bem bonitinhas de lá. De restaurante também não tava uma coisa absurda, tava uma faixa de 10 a 15 euros o prato. Que óbvio, dá pra você comer muito mais barato, mas tá uma média até que boa perto de alguns lugares mais turísticos. Inclusive uma dica boa, a gente conheceu um restaurante que chama 100 Montaditas. Coloca aí, editor. Que é uma rede de boteco, comida de boteco assim, em espanhol. Que de quarta e domingo, né? Quarta e domingo. O cardápio deles fica todos os pratos de petiscos, de lanchinhos assim, por €1 cada. Então você pede, por exemplo, um sandubinha, um mini hambúrguer. Eu comi uns 3, por exemplo, e fiquei bem de boa. Eu comi 5. Teve sobremesa também, né? Aí a gente pediu um montadito doce, que era de biscoito lá, creme de biscoito. Tudo não deu 15 euros, né? Nossa. Deu uns 16 euros e refri também barato. Então, assim, a bebida é barata. Então, vale muito a pena. Mas tem uns restaurantes lá com dessa média de pratos. Mas eu acho que o que mais legal mesmo é o pôr do sol. O pôr do sol do o que tem de mais legal lá? Eu acho que o visual é o mais incrível, né? Porque eu, por exemplo, não estava esperando o tamanho da proporção visual, a beleza que é o lugar da Boca do Inferno lá, de um ponto, tem outros pontos também, mas assim que você chega, você olha pro horizonte, você vê tanta coisa linda assim, é surpreendente. E porque a gente parou em 2 pontos em Cascais, na Boca do Inferno, e a gente foi mais pro centrinho histórico. A Boca do Inferno tem esse nome porque é um lugar que tem uma formação rochosa que quando a água bate faz um... E aí tem esse nome. Mas é um lugar super bonitinho. Dá pra fazer um date, né? Você precisa gastar lá. Pedras, se você levar e o centrinho coisinhas tem pra comer ali, legal. pra ficar com a pessoa que você gosta ali, vai ser bem legal. Assim, quase todos os lugares que a gente foi em Portugal são ótimos pra fazer piquenique, né? Quanto custou o transporte público de Lisboa pra Cascais? Essa pergunta é legal. Para Cascais, se você estiver em Lisboa, você vai de comboio, que é o que a gente conhece como trem, lá tem esse nome de comboio. O trem para Cascais sai de Cais de Sodré, que é a estação que fica a 3 minutos da Praça do Comércio. É uma estação bem grande lá, tem bastante linha de trem. E em Portugal, em Lisboa, pelo menos na região que a gente ficou, os trens eles são cobrados por zonas. Então eles têm umas zonas dos mapas e conforme você cruza as zonas, você tem um valor que ele vai cobrando. E para Cascais eu acho que deve dar umas 4 zonas. Dá R$2,50, R$2,90 para ir e mais esse mesmo valor para voltar. Então assim, você vai gastar ali de 5 a 6 euros por pessoa e de volta. Então, pro casal, sai menos de 10 euros esse rolê, saindo de Lisboa para Cascais. Então é bem tranquilo, assim, bem tranquilo. De custo. E o comboio é legal, é bom assim, também. É um rolê que super encaixa se você tá indo para Belém, por exemplo. Você pode pegar um Bolt ou um autocarro para Belém
Aí você conhece lá o Padrão dos Descobrimentos, depois você pode conhecer a Torre de Bolt, Belém. pra quem não sabe, é como se fosse um Uber, tá? Lá não tem Uber. Isso, você conhece o Padrão do Descobrimento, a Torre de Belém, que é tipo meio que tudo na mesma calçada. Museu dos Combatentes. Tem o Museu dos Combatentes, e aí se você andar um pouquinho mais, você chega já na estação de Algés. Algés. Nessa Tem uma estação de prainha Algés lá, você já pode pegar esse simples, trem, mas nada demais. e aí você vai pra Cascais. Já vai pra Cascais depois direto, você volta nem perde tempo. pra Lisboa. Então é um rolê assim, dá pra encaixar bem, super vale a pena. Última pergunta que tem aqui pra gente responder. Qual filme definiria vocês nesse momento? Eu gosto muito do filme do Will Smith. Deus, esqueci. Beleza Oculta, você tá falando? O filme que definiria pra mim é o Beleza Oculta do Will Smith. Coloca aí o editor. Porque o Will Smith, ele é um filme poético. E ele tem um encontro com a morte, ele tem um encontro com o amor e com a esperança, né? E ele fala da importância de você ter esses... É o equilíbrio da vida, né? Então, em algum momento você vai lidar com a morte, em algum momento você vai lidar com o amor e em algum momento você vai precisar de esperança. E os três juntos formam um tripé para você permanecer ou, sei lá, superar ou criar novas expectativas, uma nova esperança, enfim. Isso é um dos filmes, eu não vou falar todos, mas esse definiria bem. Eu tô pensando em About Time, né? Questão de tempo. Nossa, esse filme é muito bom. Porque a gente foi em umas paisagens assim que lembra muito esse filme, sobre é muito lindo, né? aproveitar o tempo que você tem com as pessoas que você ama. E a base desse filme é uma tradição da família. É um guarda-roupa, um livro que o menino ganha do pai e ele consegue voltar no tempo e corrigir as coisas que ele faz. É um livro. Não é um livro? Ele pode entrar em qualquer armário escuro e fechar os olhos e ele consegue voltar pro momento favorito dele. E aí nesse momento favorito ele consegue corrigir as coisas ou melhorar. Não, é que a questão do filme é sobre se você quer corrigir o passado ou se você só quer curtir o que você gostou muito de ter vivido. Ou se você só, diante de poder realmente aproveitar o tempo, da possibilidade de ir e voltar, você tornar o momento único. Mas só que o lance é que quanto mais a gente mexe no presente, isso também altera o nosso futuro. Então nem sempre um presente perfeito vai ser definir um futuro perfeito também, né? Então se você está passando por alguma dificuldade, isso é momentâneo. Questão de tempo. Pô. É isso, essas foram as dúvidas de Cascais. Tem uma pergunta boa aqui do nosso amigo Charles. Ele perguntou assim: pastel de Belém é melhor aí? E o café é bom? Olha, o café... Agora você vai aprender a pedir café em Portugal. Se você quer um café, vão te servir. Se você chegar e falar assim, quer um café? Vão te servir um expresso. Normal, expresso que a gente conhece. Se você pedir um café duplo, um expresso duplo. Agora, se você quiser algo não tão forte, mais parecido com o nosso café de prensa francesa e tal, que no Brasil é o café americano, ele é um abatanado, que é o que a gente tomou muito aqui. Porque não é tão... É porque o café americano no Brasil é meio esquisito, né? Mas aqui não é. É um expresso com um pouco mais de água, então dá um café legal. O café é gostoso. Que não é tão forte quanto o expresso. Mas não supera o café que a gente conhece. Café no Brasil. Que a gente, entre nós aí, os cafezeiros, aquele café não é igual, especial, não é melhor. Gourmet, é difícil de achar nos mercados não é. aqui, viu? Não é tão simples. A gente não teve tempo de pesquisar sobre como é que eles classificam os grãos aqui, igual é fácil disso no Brasil, porque tem a Associação Brasileira de Cafés, né? Então você pega qualquer café no Brasil e tem lá o selinho tradicional, gourmet, especial.
Quando é especial tem a nota do café, né? 85, 90. Os cafés aqui não tem, então é difícil de você saber a qualidade. Não sei se eles usam outro método. Mas, Tem enfim, algumas cafeterias especiais. o café do Brasil é espalhadas, melhor. mas no geral a gente, nos lugares, a gente pediu o abatanado ou o expresso. E café com leite lembra como é que chama? Café com leite? É o balde. Galão. Galão. Um galão. Então, se você quiser um café com leite, você pede um galão. Um galão, por favor. Um galãozinho. E um pastel de nata. E, pastel de nata não tem comparação, cara. Não tem. Eu Assim, acho que o mais próximo é o do Portugal, é o né? Portugo lá da Santa Cecília. O mais próximo de pastel de nata de Portugal é lá. Mas ainda assim. E você tem várias casas que servem pastel de nata, né? Pastel de nata é o nome do doce. Acontece que em Belém tem a pastelaria que se especializou em pastel de nata e a famosa Pastéis de Belém. Então, pastel de Belém só tem com esse nome, né? Mas é só o nome porque é uma pastelaria em Belém. Mas um pastel de nata melhor do que de Belém foi o da manteigaria, mano. O da manteigaria. E a manteigaria, ela é... Suculência, crocância. Pastel de Belém só tem em Belém mesmo, ele só tem uma unidade. Agora, a manteigaria, eles têm várias unidades espalhadas por Lisboa inteira. E vale muito a pena, cara. Quentinho. Ou se você passar, às vezes, o que tem a pronta entrega lá tá frio, mas você leva e esquenta no air fry, no forninho, cara. Aí você passa um cafezinho. É o melhor café da tarde. Ou então você pega um fresquinho, pede quente. Aí você vai para qualquer pôr do sol. E não pode ser no Miradouro, pode ser na Torre de Belém, pode ser em Cascais, pode ser onde a gente foi, Cabo da Roca, qualquer lugar que você for, com um pôr do sol, com pastel de nata, um cafezinho. Já era, pai. Tá feito. Tá feito. É isso. Onde a ideia começou? Esse vídeo de perguntas, ele já perdeu o rumo, né, de Cascais.